Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Confesso aos irmãos que eu estou com temor e tremor nesse momento, porque eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor já deu mais do que evidências que Ele está presente em nosso meio. O fato de nós estarmos aqui é por causa da misericórdia do Senhor. Eu tenho certeza que assim como Ele tem conduzido esse trabalho desde o início, daqui para frente não será diferente. O Senhor tem uma palavra aos nossos corações. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, esquadrinha e fala segundo aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Eu tenho certeza que muitos dos presentes, eu expressei aqui o meu temor, o meu tremor diante de Deus, mas nem por isso eu não quero dizer que eu não estou alegre. O meu coração está batendo forte porque eu sei que o Senhor está presente. E é o fato dele estar presente aqui, é o resultado da nossa alegria. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos alegres. É porque a doce paz e a graça do Senhor tem sido derramada sobre as nossas vidas. Esses dias atrás eu estava conversando com um rapaz no serviço, e ele comentando a respeito de algumas pessoas que estavam brigando, que aquilo não ia parar por ali, um queria se vingar, o outro ia tornar-se vingar. E eu dizia para ele, olha, o povo, a sociedade, eles entendem que paz é a ausência de conflito. É não se ter um conflito aparente na sua família, na sua casa. Isso eles entendem como paz. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós temos um conceito diferente. A paz que nós temos não é somente a ausência de conflito, mas é uma paz que ela vem de dentro, que ela flui do nosso interior. E essa paz é somente o Senhor, nosso Deus, é quem pode dar àqueles que realmente confiam no Senhor. É a paz que excede a todo entendimento. É bem verdade que num montante de pessoas que tem aqui hoje, é muito provável que há pessoas que entraram por aquela porta que talvez não sentem essa liberdade. É muito provável que pessoas saíram das suas casas hoje, talvez motivadas por alguns outros motivos. Talvez, humanamente falando, os seus sentimentos, aquilo que estava passando no seu coração, as adversidades presentes, talvez a ausência de paz, o conflito instalado na sua vida, na sua casa, talvez eles não teriam razão suficiente para sair das suas casas e chegarem até aqui. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, se nós chegamos até aqui, é porque foram as mãos do Emanuel que conduziu os nossos passos, quem nos conduziu até aqui, diante da tua santa e gloriosa presença, e o Senhor se faz presente em nosso meio, e nós vamos adorar a Ele em nome de Jesus. Meus irmãos, ontem à noite, gostaria que os irmãos colocassem um texto aí para mim, Romanos 8 e 28. Romanos 8, versículo 28. Eu estava já dentro do ônibus para ir trabalhar ontem à noite e eu conectei o celular e assisti um pedacinho do culto. E nesse momento nosso pastor, ele mencionava esse texto. Ele falava sobre Romanos 8, 28, que nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E ali eu assentado, eu quase fui tentado a achar que era uma simples coincidência, mas não era uma mera coincidência. Era o Senhor falando ao meu coração que Ele queria reforçar o seu chamado. Ele queria reforçar a palavra que Ele havia falado ontem. E Ele queria falar hoje novamente com os irmãos. Porque eu tenho certeza que a palavra dEle não volta vazia. A palavra minha pode cair por terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E aonde ela vai, ela faz aquilo que lhe apraz. Ela cura, ela restaura, ela liberta. Ela faz tudo aquilo que apraz ao coração do Senhor. E eu disse: Senhor, eu sei que isso não é uma mera coincidência, porque o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração para me falar a relação da soberana providência de Deus e a liberdade humana. Como que isso se harmoniza, a vontade de Deus com a nossa liberdade enquanto seres humanos.
Traduzindo para nós aqui no nosso contexto, isso eles conhecem como coincidência. Né? Quem nunca disse assim, quem nunca falou em determinado acontecimento, fala assim, olha, isso foi uma coincidência. Mas irmãos, isso não é uma mera coincidência. É o nosso Deus agindo em nosso favor. Talvez nós não conseguimos entender naquele contexto, naquele momento, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu ouvi muito bem a nossa irmã Fabiana falando isso ontem. E eu fiquei a pensar, Senhor, quantas vezes nós entramos na Tua presença e nós não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus não disse que era para você entender, Ele disse que era para você confiar. Certa vez os discípulos estavam em alto mar, numa determinada hora da noite, quando eles olham adiante, eles veem um homem caminhando sobre as águas. A princípio houve um grande temor sobre os seus corações, sobre as suas vidas. Eles, quem sabe, até tentaram se jogar, tentaram resolver aquela situação, mas eles não puderam correr. Mas chegou um momento que Pedro olhou para Cristo, ele entendeu quem que era, ele reconheceu o seu mestre, e ele disse ao Senhor Jesus, Jesus, eu quero ir ter contigo. Perceba que Jesus não disse a ele assim, Pedro. Jesus não explicou para ele quais eram as razões, se eram as leis da física, se eram as leis da química, que ele conseguiria descer do barco e pisar sobre aquelas águas, e ele teria sustentação. Jesus não explicou isso para ele. Jesus não disse para ele que era preciso entender. Jesus disse para ele, somente se você creia, Pedro, então desça do barco e pode vir, porque é eu quem garanto a sua vitória, Jesus dizia a ele. Às vezes nós entramos na presença do Senhor, e os porquês parece que não querem sair dos nossos pensamentos. Os questionamentos vêm, as aflições aparecem, porque nós somos seres humanos. A verdade é que nós gostaríamos de estar melhores, mas nem sempre é assim. Mas eu gostaria de ler com os irmãos uma história que está no livro do Gênesis, do capítulo 37 até o 45. Vou ler todo ele não, para ficar tranquilo, irmãos. Gênesis do capítulo 37 até o 50, ele tem como os personagens principais uma família de um pai chamado Jacó, com seus 12 filhos. 12 filhos, esse tendo o mais novo, chamado José, com, nessa época, 17 anos de vida. E eu gostaria de falar aos irmãos como que essa relação da providência divina de Deus e a liberdade do ser humano, como que isso se harmonizou de uma forma que o nome do Senhor fosse glorificado. Há quem pudesse naquela época achar que fosse mera coincidência, mas como eu já disse aos irmãos, eram as mãos do nosso Deus trabalhando em favor daqueles e em favor de nós hoje aqui em Macatuba, ano de 2020, no ano de setembro, na data do dia 13. Os irmãos vão perceber o porquê. Perceba que Jacó, nessa época, nesse contexto, tinha 12 filhos, o 12º filho, o filho mais novo, chamado José. Diz a Bíblia que naquele contexto, naquele momento, a relação, o relacionamento dos filhos mais velhos de Jacó com José não era muito bom. Porque Jacó tinha tido seu filho já na velhice, e por causa, talvez, dessa circunstância, Jacó diz a Bíblia que amava mais José do que os outros. E por causa desse contexto, por causa dessa circunstância, isso trazia um certo desconforto aos seus filhos, os mais velhos. E eles olhavam para o filho mais novo e com um certo sentimento de inveja. E a situação de José naquela época já não era muito boa. Os irmãos olhavam para ele com um certo rancor, com um certo nervosismo, com uma certa inveja. E a gota d'água foi o fato de José ter dado uma túnica colorida a José. Jacó então entrega aquela túnica a José. Eu imagino José com 17 anos de idade, na flor da idade, desfilando no meio dos seus irmãos. Afinal de contas, aquela túnica era totalmente diferente da que seus irmãos possuíam. E aquilo realmente trazia um certo constrangimento aos seus irmãos. Mas diz a Bíblia então que a partir daquela túnica diferente, os irmãos aumentaram ainda mais aquele sentimento de raiva para com José.
E diz a Bíblia que um certo dia, enquanto os olhos cuidadosos do seu pai Jacó se desviaram um pouco de José, os irmãos então tramaram algo contra a sua vida. Perceba, aqui enquanto os irmãos tramam algo contra a vida de José, é a liberdade humana. Diz a Bíblia que eles estão no campo, José então vai até eles para ver como que andava o trabalho deles. Diz a Bíblia que quando os irmãos mais velhos eles olham José chegando, eles fazem então uma reunião, eles se reúnem ali e a pauta da reunião era tramar o assassinato de José. E aí José vem chegando todo alegre, porque queria ver como seus irmãos estavam, mas lá longe havia alguém tramando pela sua vida. Eles conversam entre si e dizem assim, olha, vamos matar esse a quem o nosso pai gosta mais do que a nós. A inveja, um sentimento ruim tinha chegado a tal ponto, porque eles estavam tramando a morte do seu próprio irmão. Mas diz a Bíblia então que um dos seus irmãos, ele se levanta, porque sempre no meio de algumas pessoas, uns são mais avançados, mas sempre tem um que tem um pouco mais de bom senso. E ele se levanta e diz assim no meio daquela reunião, olha meus irmãos, não é bom que nós matamos o nosso irmão mais novo e o sangue dele se derrame sobre as nossas mãos. Mas então eles deliberaram então sobre aquele assunto, tomaram uma decisão, olha, nós não vamos matá-lo, mas vamos então lançá-lo nessa cova, para que porventura, com o passar do tempo, nós se perdemos, quem sabe, dele, e meu pai já não tem mais esse amor pelo filho mais novo. E então começa a olhar com outros olhos para nós, e aquele sentimento pudesse ser mitigado. Mas diz a história que naquele momento ia passando uma caravana de midianitas. Um dos irmãos se levanta e diz assim, olha, ao invés de nós matarmos o nosso irmão, nós retiramos eles aqui e vendamos eles para que ele possa ser comercializado pelos midianitas. E isso a história vem caminhando ponto a ponto. Ali então eles tomam essa decisão, até aqui a decisão humana estava prevalecendo. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, enquanto aquela decisão, humanamente falando, estava prevalecendo, o nosso Deus, o Deus soberano, está só acompanhando a história, a trajetória de José. Porque nada foge ao controle das mãos de Deus. Independente das circunstâncias, independente das nossas decisões, há um Deus soberano que toma conta de todas as coisas, e é Ele quem garante o resultado. Diz a Bíblia então que os midianitas levam José até o Egito. Chegando no Egito, o capitão da guarda de Faraó, ele olha para José e então faz a compra José e coloca ele como escravo. Mas diz a Bíblia que havia algo tão importante sobre a vida de José, porque a Bíblia deixa claro, aonde José estava, o Senhor estava com ele. Aonde José colocava a planta dos seus pés, o Senhor prosperava. Aonde José colocava as suas mãos, o Senhor estava com ele e o fazia prosperar. O fazia prosperar de uma tal forma que Potifar olha para ele e diz assim, olha, esse moço tem algo diferente. Um moço que até pouco tempo deveria ter sido morto, deveria ter sido assassinado, Deus havia livrado da morte e agora está lá no Egito, sendo olhado pelo capitão da guarda, e ele estava percebendo que havia algo diferente sobre a vida de José. Ao ponto de chegar, o capitão então o traz para a sua casa e diz assim, José, você vai tomar conta de toda a minha casa. Você vai estar sujeito somente a mim, mas abaixo de mim está tudo nas suas mãos, você pode tomar conta. E diz a Bíblia que aonde José estava, o Senhor estava com ele. Mas chegou ao ponto de José prosperar de uma tão forma. E fica olhando, meus irmãos, prestem atenção. E Deus só olhando o curso da história. E Deus só olhando o curso da história. Pessoas tomando decisões, pessoas subindo, pessoas descendo, pessoas dizendo sim, pessoas dizendo não. E Deus acompanhando o curso da história. José então agora, além de chamar a atenção do Potifar, também chama a atenção da sua mulher. E diz a Bíblia que por vários dias, a mulher de Potifar investiu contra a vida de José. Mas José tinha a proteção do nosso Deus. José tinha a graça de Deus sobre a vida dele. E por várias vezes José se afastou, José correu. Mas teve uma vez que a investida foi tão grande, que para ele correr as suas vestes, que ficar nas mãos delas, e ele foi acusado de ter sido de uma tentativa de estupro contra a mulher de Potifar. E por causa desse acontecimento,
mais uma decisão humana em andamento. Mas mesmo assim, o Senhor estava olhando o curso da história. O Senhor estava olhando a trajetória de José. José, agora que havia sido escravo, que tinha se elevado a um posto maior, agora nem escravo ele não estava sendo mais. José então é lançado na prisão. Mas diz a Bíblia que mesmo em meio à prisão, Deus estava com José. Aonde José estava, o que José fazia, Deus o fazia prosperar, porque os olhos do Senhor estavam sobre a vida dele, e a vida dele não dava um passo sequer, se o Senhor não estivesse de olho no curso da sua trajetória. E o Senhor também tem olhado por nós. Talvez nós olhamos para a trajetória da nossa vida, parece que está indo de mal a pior, nós não conseguimos entender o curso da nossa história, mas eu quero dizer aos irmãos essa noite, nós não conseguimos dar um passo sequer, sem os olhos do Senhor estar sobre as nossas vidas. Os olhos do Senhor têm contemplado cada angústia, cada fraqueza, cada limitação. Talvez nós não conseguimos entender, mas os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas nessa noite. José está agora lançado na prisão. Talvez José tenha se perguntado assim: olha, mas Senhor, eu saí da minha terra, eu saí do meio do meu povo, eu estou aqui agora preso, sem dever nada, eu sou um homem inocente, as pessoas não sabem, mas o meu coração sabe, o Senhor também sabe, porque o nosso espírito ele se comunica um com o outro. José sabia disso. E diz a Bíblia que não foi uma liberdade provisória, não foi algo que aconteceu que foi rápido. Diz a Bíblia que José ficou preso durante 2 anos. E esse tempo foi o tempo necessário para que Deus pudesse trabalhar mais uma vez na vida dele. Diz a Bíblia que enquanto José prosperava na prisão, o chefe do cárcere percebeu que José tinha algo diferente. E deu o trabalho lá do cárcere para José tomar conta. Falou: José, olha, eu percebo que tem algo diferente na sua vida, você pode tomar conta aqui. E José começou a trabalhar ali. E diz a Bíblia então que o copeiro e o padeiro chegam lá por ter desobedecido ao Senhor, por ter desobedecido ao seu senhor Faraó. E eles têm uns sonhos e ninguém podia interpretar, e José disse assim a eles: olha, pode falar para mim que eu vou interpretar o sonho. Porque não é Deus que interpreta sonho, então ele disse: pode falar para mim que eu vou interpretar. José tinha confiança no seu Deus, no Deus a qual ele servia. Diz a Bíblia que o copeiro e o padeiro então falam para eles o seu sonho. José interpreta o seu sonho e depois de 3 dias aquele sonho acontece na íntegra. Era mais uma vez Deus trabalhando na vida de José. Era a ação do homem, as decisões do homem agindo ali, mas Deus continuava olhando para o curso e a trajetória da vida de José. Diz a Bíblia então que o copeiro ele foi restaurado à sua posição e o padeiro morreu assim como José havia predito no seu sonho. José disse a ele: olha, quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim, eu estou aqui, eu sou um homem inocente. Mas diz a Bíblia que ele esqueceu. Passado-se um tempo, diz a Bíblia que no curso da sua história o Faraó ele fica atribulado por causa de um sonho. E diz a Bíblia então que ele recorre aos seus sábios, aos seus adivinhos, e ninguém podia interpretar o sonho. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles homens já tinham interpretado alguns sonhos anteriormente, porque senão Faraó não tinha recorrido a eles. Mas esse sonho era um sonho especial. Essa interpretação desse sonho era algo particular, que estava reservado para um homem chamado José, que estava preso. As decisões que estavam sendo tomadas era humanamente falando, mas Deus continuava direcionando a trajetória da vida de José. Faraó não pôde ter o seu sonho interpretado pelos seus sábios, mas aí diz a Bíblia que no coração de um homem chamado, que tinha a função de copeiro, ele se lembrou. Sabe quem fez ele lembrar? O Deus de José. Viu? Você não sabe que lá na prisão tem um homem que interpreta sonhos? Fala para Faraó e leva ele lá, mostra para ele que ele tem a capacidade de interpretar sonhos. E o copeiro então tomou a liberdade e foi diante de Faraó. Faraó, perdoa os meus pecados, mas enquanto eu estava preso, tinha um homem lá que interpretou os meus sonhos e aconteceu na íntegra. Diz a Bíblia que então que de forma rápida, Faraó falou assim: manda chamar esse homem.
Olha o começo da transformação. Diz a Bíblia que as pessoas foram lá em José, barbeou ele, deu um trato no visual de José, trocou as suas vestes. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a pessoa confia em Deus, o Senhor, Ele cuida na totalidade. O Senhor cuida na íntegra. Havia um plano de Deus na vida de José, e esse plano não ia cair por terra, independente do tempo que se passasse. Os olhos do Senhor estavam predominantemente sobre a vida de José, e aonde ele estava, o Senhor contemplava os seus passos. Às vezes você está pensando, a minha vida parece um acidente da natureza. Não, meu querido, fica tranquilo, que o nosso Deus não perdeu você de vista. Os seus passos estão sendo contemplados pelo nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. José, então, agora, mais aperfeiçoado, vem diante de Faraó. Interpreta o sonho. Faraó sente que Deus estava na vida de José. Dá a ele toda a liberdade, toda a autoridade sobre o Egito. Faraó diz assim: olha, faça conforme Deus colocou no seu coração. Pode governar tudo, pode tomar conta de tudo. Você só não vai estar acima de mim, mas do meu lado você vai se assentar e você vai tomar conta de tudo. Passa-se o tempo, cumpre-se aquilo que José havia interpretado do sonho de Faraó. Passados-se os tempos da vaca gorda, vem então o tempo da vaca magra, e José agora é o governador do Egito. Uma patente menor do que o faraó, aquele que tinha o maior poder sobre o Egito. E diz a Bíblia que quando vem aquela fome, ela não atinge somente aonde José estava, mas também atinge aonde a sua família estava. A sua família agora começa a perecer, começa a padecer, porque eles tinham posses, eles tinham condições financeiras, mas faltava o alimento. Eles não poderiam comer a sua prata e o seu ouro, mas precisavam do alimento. Diz a Bíblia então que Jacó envia os seus filhos até o Egito para que pudessem comprar mantimento. Quando os seus irmãos chegam diante de José, eles não o reconhecem, mas José reconhece a eles. José não se apresenta já de antemão para eles, mas passado-se o tempo, José diz assim para eles: olha, revela a eles, eu sou o José que um dia vocês, lembram naquela reunião lá onde vocês estavam trabalhando? Que vocês deliberaram sobre a minha morte, eu sou aquele José que hoje eu estou aqui. Mas presta atenção, José fala para eles assim, ó, não precisa se atemorizar não. Não precisa ficar com medo não, não precisa ficar com o coração pesado não, porque vocês intentaram o mal contra mim, vocês tentaram tirar a minha vida, mas naquele momento era Deus enviando a minha vida até aqui no Egito, para que hoje nós pudéssemos ter providência tanto para mim, tanto para o Egito e tanto para a nossa família. Era Deus agindo na minha vida, não precisa ficar com temor, era Deus agindo na vida deles. Diz a Bíblia então que eles ficam alegres ao mesmo tempo que estão com medo. José se apresenta a eles. E agora que vem a parte mais importante e mais interessante. José fala para os seus irmãos assim: e meu pai ainda vive? Seus irmãos dizem a ele assim: vive sim. Jacó está lá, já avançado em idade, mas ainda vive. Traga-os para cá. Meus irmãos, isso tem uma importância tão grande na redenção nossa, que os irmãos vão entender o porquê. Traga Jacó, traga meu pai lá e a sua família para cá. Porque enquanto eles estiverem aqui perto de mim, eu vou cuidar deles. Enquanto ele estiver aqui ao meu lado, eu vou cuidar do meu pai, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar de vocês. Pode trazer. E diz a Bíblia que então Jacó começa a migrar para o Egito, toda a sua casa. Começa a migração para o Egito. Depois dessa migração, diz a Bíblia que eles prosperam. Diz a Bíblia que enquanto Jacó está ali no Egito, eles se multiplicam. Mas diz a Bíblia que com o passar do tempo, eles se multiplicaram de uma tal forma
José morreu. Jacó também morreu. E Faraó, que conhecia José, também morreu. E diz a Bíblia que os faraós que vieram após aquele que conhecia José, começou a perceber que o povo estava se multiplicando de uma forma muito grande. E que porventura poderia trazer uma rebelião, fazer uma rebelião e trazer até prejuízo para o Egito. E diz a Bíblia então que agora começa o período da escravidão. Mas depois da escravidão, acontece o êxodo. Depois do êxodo, com o passar do tempo, a nossa redenção. Quando nós olhamos para a trajetória, eu gostaria de contar uma história para os irmãos aqui, uma simples história, mas que tem uma ilustração muito importante para as nossas vidas. Diz uma história que por causa de um cravo, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por causa do cavaleiro, perdeu-se a mensagem. Mas por causa da mensagem, perdeu-se a batalha. Imagine o que seria da história do mundo se não fosse aquela túnica colorida. Imagine a história da humanidade se um dia Jacó, por causa do privilégio com o seu filho José, se não tivesse entregado aquela túnica colorida para o seu filho. Por causa daquela túnica, José foi vendido para os ismaelitas para o Egito. Por causa daquela venda, José conheceu Potifar. Por causa de Potifar, ele teve um problema com a sua esposa. Por causa do problema com a sua esposa, José foi lançado na prisão. Por causa de ser lançado na prisão, José interpretou sonhos. Por causa da interpretação dos sonhos, José foi diante de Faraó. Por causa diante de Faraó, Faraó o elevou a governador de todo o Egito. Por causa da sua elevação a governador do Egito, houve a reconciliação com seus irmãos. Por causa da reconciliação com seus irmãos, houve a migração de todo Israel para o Egito. Por causa da migração para o Egito, houve também a escravidão. Por causa da migração, da escravidão, um dia houve a rebelião, um dia houve o êxodo, um dia houve a saída do Egito, o êxodo, e por causa do êxodo, houve Moisés, e por causa de Moisés houve as leis, e por causa das leis houve os profetas, e por causa dos profetas houve Cristo, e por causa de Cristo a nossa redenção. É por causa disso, é por isso. As coisas não acontecem por coincidência. Há um Deus que vela pela sua palavra, há um Deus que conhece a trajetória das nossas vidas. Se não houvesse aquela túnica colorida, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Talvez você tenha chegado aqui meio que desanimado, entristecido. Você tenha olhado para a trajetória da sua vida e talvez não tenha visto escape. Talvez você não tenha visto saída. Você não tenha entendido o que está acontecendo com você. Mas saiba de uma coisa, assim como eu tenho dito desde quando eu cheguei aqui, há um Deus que está olhando para o curso da trajetória da sua vida, e Ele é fiel e verdadeiro para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, e Ele é fiel e verdadeiro. Meus irmãos, parece que é até simplório, mas tudo começou naquela túnica colorida. Dá uma olhada para vocês verem. As coisas parecem que foram acontecendo por coincidência, mas não era coincidência. Eram as mãos do nosso Deus agindo em nosso favor. Havia vontade humana acontecendo. Havia a liberdade do ser humano em andamento. Mas a liberdade humana, ela não pode limitar a soberania de Deus. A nossa liberdade, ela não pode impor limites à soberania do nosso Deus. Quando o Senhor quer agir, ninguém vai impedir. Operando o Senhor, quem pode impedir?
Se o Senhor disser sim, ninguém pode dizer não. Se o Senhor disser não, ninguém pode dizer sim. Nós estamos debaixo da soberania de Deus. O Senhor diz a você nessa noite: acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Confia nele. E o mais, tudo ele fará, para o nome dele ser glorificado. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos se colocar em pé?